A gente pode chamar isso de experiência, mas lembrando aquele campeonato incrível, quase uma saga. Eu acho que, sem a menor sombra de dúvida, foi o lugar mais punk que eu já fui na minha vida, foi o Owens Valley. A verdade, o que aconteceu é que os principais pilotos na época do Brasil, eles se recusaram a ir no Mundial, eles não quiseram ir por causa da fama de Owens. Só o Paulinho e o Nenê, que realmente estavam na equipe, foram. Aí sobrou, quer dizer, deu oportunidade para nós, Marcelo Alho, eu, o Chico, os pilotos que estávamos ali logo atrás no ranking, a oportunidade de voar aquele Mundial, que foi uma experiência para mim incrível. Assim, muito do que eu sou como piloto foi moldado para aquele campeonato, e não é um exagero não, porque essa coisa depois de voar Owens, qualquer lugar é tranquilo, qualquer lugar não é perigoso, digamos assim, porque... E durante muitos anos eu tive aquilo na cabeça que Owens era o lugar mais forte em termos de térmica que eu tinha voado na minha vida. Mas depois de voar agora no Quixadá, eu mudei um pouco a minha opinião, porque eu acho que as térmicas em Quixadá, na média, são iguais ou mais fortes do que em Owens. Só não é tão turbulento. Porque o que acontecia em Owens Valley é que tem aquelas duas serras muito altas, você já decola muito alto, com um deserto no meio, e tem aqueles pedaços com neve, aquela gelo eterna, neve assim, que soltam umas térmicas absurdamente fortes, mas muito concentradas. Então o que acontecia em Owens, como acontece nos Alpes também, você tem que botar a sua asa muito inclinada, você não pode cair da térmica, você tem que ficar ali e aí ficar redondinho no miolo, porque cair da térmica é que é o grande desespero lá em Owens Valley. E agora, as térmicas eram fortes? Eram, muito fortes. Sei lá o que, eu nem me lembro mais 8, mais 10, não sei o que. Bom, eu tive isso em Brasília, tive isso mais do que isso agora em Quixadá, de uma maneira muito mais tranquila. Então, o que muda é a estrutura da térmica, né? Lá em Quixadá, especialmente, as térmicas são muito largas. Em Owens, elas são muito finas. Então, você quando entra, o nariz entra você está na ascendente em volta da térmica, é muito forte. Então, quando você entra, o nariz vai para o céu, assim, caraca, você literalmente vai barra no speed bar assim, e tenta inclinar a asa para você ficar no miolo. Então, foi muito punk nesse sentido e foi heavy, porque o vento era forte, mas o vento nem era a pior situação. Era realmente as diferenças de ascendentes e descendentes. Tinha um lugar lá, que era o Black Mountain, que era a história de horror. A gente sabia toda vez que tinha que passar lá que, no mínimo, assim, você saía bem, um pezinho na quilha, você estava no lucro. Então, era uma coisa meio forte. Mas a sensação de voo, assim, toda a experiência do voo foi fenomenal. Era um vale, era uma situação geográfica espetacular, assim, as montanhas altas, voar 6.000 metros, com aquele negócio no nariz, aquele oxigênio, isso tudo era uma experiência assim, inesquecível. A decolagem era curiosa também, porque a gente decolava muito alto, então além da gente estar parecendo assim, um robô, assim, um astronauta cheio de coisas, ficar todo duro, assim, você tinha que correr muito apesar do vento, porque não tinha muita densidade, então a asa demorava para entrar em voo, então você não podia bobear, você tinha que correr. Não era, tinha gente que ficava na rampa ali, não podia dar mole. Mas o voo, cara, espetacular, voo de dimensões, pô, você voava naquela época 140 quilômetros, triângulos de 150 quilômetros, então era um negócio assim muito legal, muito bacana. Agora, o lugar todo é mágico. Quer dizer, o campeonato foi legal, a gente visitou os parques nacionais, assim, foi um dos campeonatos na qual assim, o extra-voo foi mais forte. Normalmente você acaba hoje em dia no campeonato, você fica tão concentrado no voo, você não aproveita muito. Lá a gente aproveitava a beça, tinha os hot springs, a gente tinha aquelas coisas todas, foi muito bacana. Agora, foi uma escola. Para mim foi realmente um divisor antes e depois. Eu voltei muito mais maduro como piloto, muito mais assim big air, né? Você dominar o big air e sobreviver e com isso realmente eu aprendi muita coisa também, como segurar a asa nessas condições extremas. Foi muito bom.